Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, a paz do Senhor, obreiros, pastores, irmãos e amigos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas ouvindo a palavra de Deus. Dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para vocês. Amém? A palavra sincero, simples, mas é a palavra de Deus. Hoje é 18 de novembro de 2023. Que Deus abençoe. É um sábado. Não sei se o próximo sábado estarei falando a palavra de Deus. Só sei que os dias são findos. Que Deus abençoe você que ouve essa palavra. Que Deus abençoe você que medita nesta palavra. Que Deus abençoe você para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22, que diz Jesus, pois aprova os que querem segui-los. Lucas 9, 57, 62. Jesus, pois aprova os que querem seguir. Olha, ele põe a prova. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, segue-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse, dos discípulos, e disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Explicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixe os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, veja que Jesus Cristo ele põe à prova os que querem segui-lo. Então, amados, para seguir a Jesus Cristo não é só querer seguir. Para seguir a Jesus Cristo tem que passar pela prova de Jesus Cristo. Será que estamos preparados para servir, para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus, para renunciar a este mundo, para renunciar aos nossos desejos, às nossas necessidades, aquilo que tem no nosso coração? Estamos preparados para renunciar a tudo pelo amor de Cristo Jesus? Veja que os discípulos, vendo Jesus, os discípulos, muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para o outro lado, para outra margem. Jesus Cristo não deixa você chegar até Ele para receber a bênção da mão dele. Jesus Cristo quer que você chegue nele para adorar. Quando chega diante de Jesus Cristo, não é para dizer, Senhor, eu quero essa bênção. É para dizer, Senhor Jesus Cristo, a quem é que eu devo, por intermédio de Ti, abençoar? Quem está precisando de uma ajuda, de uma oração, de uma visita, de um abraço amigo? Quem está à beira da morte e que eu devo pegar nas mãos e tirar das covas? Quem está entregue nas garras de Satanás que eu devo ir buscar? Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Isso que Ele quer daqueles que o seguem. Porque Ele põe a provas. Senhor, eu vou fazer a obra e você não vai ganhar nada. Veja bem, os aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quem não tem aonde reclinar a sua cabeça, onde não tem bens materiais, não pode oferecer algum bem material para alguém que vai fazer a vontade dele. Quem vai servir a Jesus Cristo tem que chegar para fazer a obra, para doar-se na palavra de Deus, para doar-se na obra por causa de uma alma. Não é ter um alto salário, andar de avião, de iate. Não é bater a mão no peito e falar, eu sou pastor.
A obra é do sumo pastor Jesus Cristo. Ele confiou em nós, mas colocou-nos em prova. Ele põe à prova os que querem segui-lo. Veja bem, é quem quer. E eu quero seguir a Jesus Cristo. Ele vai me colocar à prova. Será que eu estou capacitado para seguir os passos de Jesus Cristo? Para amar essa sociedade? Para amar esse mundo que jaz o maligno? Será que eu estou preparado para amar o mundo que quer matar a mim? Esse mesmo mundo que mataram Jesus Cristo? E ele o amou. Então, ele coloca em prova. Quando a pessoa quer tirar só o proveito das lã das ovelhas, ou em nome do Senhor Jesus Cristo enriquecer, se chamado de mestre, de doutores, de pastor, bispo, apóstolo, amados, Jesus Cristo reprova. E a reprovação do Senhor é pesada. Aleluia. Versículo 19 diz: então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que for. Um escriba é um homem letrado. O escriba é um homem conhecedor da lei, estudioso. Quantos escribas tem dentro da igreja hoje? Que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não conhece o dono da Bíblia. Esse escriba, ele não conhecia o dono da palavra, o Salvador da humanidade. Porque ele disse, então, aproximando-se dele, disse, um escriba, disse-lhes: mestre, seguir-te-ei aí para onde quer que fores. Porque eu estou servindo a Jesus, tudo que eu quero está nas minhas mãos. Carro, casa, avião, hotel, dinheiro, fama, tudo, pecado que cerca. Aonde quer que tu fores, eu irei te seguir. Jesus Cristo olha para dentro do coração deste homem e diz para ele assim, ó, lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem, disse para ele, dele mesmo, não tinha onde reclinar a cabeça. O escriba, o fariseu, o doutor da lei, que quer viver desta palavra, você seguiria um homem igual a esse, que as raposas do céu, do mar, têm seus covis? E as aves dos céus têm os seus ninhos? Mas este homem não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Ele colocou esse escriba à prova. Você irás fazer essa obra? Você vai me seguir aonde quer que eu vou? Vai dormir lá nos montes? Vai dormir na beira da estrada? Nos barcos? Aonde você vai comer e beber? Qual é a sua bebida favorita? Você deixa tudo para seguir a mim? Você é acostumado a deitar-se e dormir numa ótima cama de hotel, em apartamentos com ar-condicionado? Você que tem suas bebidas para tomar? Você vem me seguir um homem que não tem aonde reclinar a cabeça? Examine, escreva bem. Se me seguir, vai seguir uma pessoa que é semelhante a um andarilho. Não tem parada, não tem casa, não tem quarto, não tem onde deitar. Jesus Cristo quem falou.
inferior às raposas que tem os covis deles, inferior às aves dos céus que têm seus ninhos na copa das alvas. Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Você vai me seguir? Jesus Cristo colocando na prova deles, com certeza ele virou as costas. O outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Ponto final. Esse versículo 21, quando ele ouviu o Senhor falando, ele também deu aberto do outro, a situação dele. Ele disse: eu vou enterrar o meu pai. Você sabe por quê? Ele era o mais velho da casa. Cabia ele enterrar o pai, ele não estava morto. Mas ele, antes que enterrasse seus pais, ele não poderia tomar a sua vida. Ele tinha obrigações, mas não podia casar, podia fazer a vida, mas ele tinha obrigação de cuidar do pai até o enterro. Ele disse: eu falo com o mestre, porque andar com um homem que não tem aonde reclinar na cabeça, um homem que é semelhante a alguém que não tem casa para dormir, nem para morar, nem comida quente após para o almoço ou para a janta. Veja que ele mesmo está afirmando que as raposas são os animais, eles têm os seus covis para dormir. Está dizendo para nós, para o escriba que conhece a palavra, que as aves dos céus têm o seu ninho, mas ele está dizendo: eu não tenho, o filho do homem que está falando, eu não tenho aonde reclinar a sua cabeça. Como posso eu deixar tudo e seguir uma pessoa que só está falando que aquele que fazer a minha vontade terás a vida eterna? Mas quem é a vida eterna? Aonde estará esta vida? A vida que o grande Deus Jeová me deu é aqui. Jesus tem colocado esse povo à prova. E continua colocando hoje você, nós, pastores, obreiros, pregadores da palavra de Deus, homens e mulheres que dizem que é homem de Deus. Mas quanto custa para você pegar numa igreja? Quanto custa para você louvar ou apresentar um show em uma igreja? Você não serve ao Filho de Deus, o dono da igreja, não tem conta bancária. Se você está trabalhando para Jesus Cristo, você deve chegar na casa do Pai, abrir o coração, adorar, cantar, louvar o nome dele. Ele vai te dar condições de sobrevivência. Estou falando condições, como foi os discípulos. Ninguém trabalhava dioturnamente para ir fazer a obra, mas ninguém passou fome e ninguém tinha abundância. Jesus Cristo, ele disse: os passarinhos, as aves dos céus têm os seus covis, seus ninhos, mas eu não tenho. Aí esse moço também. Mas veja uma coisa, replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que eu quero vos dizer é que esse moço do versículo 21, ele não queria segui-la, Jesus. Veja bem, até o versículo 20, escriba esse povo, Deus coloca tudo a prova, os que querem seguir.
e apresenta. Mas esse moço do versículo 21, um dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Esse moço não queria seguir a Jesus. Pelo contrário, ele foi chamado por Jesus. Ele foi chamado e comissionado para servir, para seguir a Jesus. Está entendendo? Ele replicou, por isso que ele replicou e disse: porém, Jesus, segue-me, disse para ele, e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quando você, minha irmã, meu irmão, é chamado por Deus, quando você quer ser crente, aceita Jesus para glorificar o nome do Senhor e pede a Ele a salvação da sua alma, é uma coisa. Quando você quer ser um obreiro, quando você quer ser um pastor, quando você quer ser um pregador, quando você quer ser um profeta, quando você quer ser homem de Deus, você quer ser mulher de Deus, você quer, então Jesus Cristo te põe na prova. Se você quiser essa condição, até o versículo 20, quem quer, deixa tudo que você tem, posição, dinheiro, riqueza, vaidade, tudo, casa, carro, levanta e vai fazer a obra, como fez Abraão. Quando Deus fala com Abraão para sair da parentela e ir para uma terra que ele mostraria. Fazer a obra de Deus, quem quer fazer. Certo? Por isso que são muitos chamados e poucos escolhidos. Os altares estão cheios de pastores. E eu vos faço uma pergunta. 90% dos pastores estão em cima do altar, de olho nas lãs das ovelhas. Se eu estiver mentindo, me processem. Aleluia. Mas aqueles que Deus chamou, se Deus chamou você, meu irmão e minha irmã, crê no Deus que te chamou. E outra coisa, você não tem saída. Veja o versículo 21. Aquele que quer, Deus coloca em prova e fala que não é a situação. E ele se afasta, porque são muita gente. Agora, outros, os discípulos, ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meus pais. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo tem pressa com esta obra que ele tem te chamado e vocacionado. Até que você aposenta, até que você faça a sua vida. Quantas almas pereceram neste caminho? Até que você enterre os seus pais. Você não quer seguir, foi chamado. E quando nós somos chamados por Deus, somos convocados pelo Senhor, é como um reservista que é convocado pela sua nação para servir na guerra. Não tem escolha. Ainda que morra, tem que ir, porque ele é convocado. Até que Deus, o Senhor te chamou, meu irmão, minha irmã. Não foi você quem escolheu. Deus te escolhe no meio de muitas pessoas. Por isso ele replicou-lhe: porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqueles que Deus chamou, ele pode ter bens materiais, pode ter vaidade, pode ter tudo que do seu coração quer. Mas quando Jesus chama, ele tira do conforto, da vaidade, do luxo,
do dinheiro, dos amigos, e coloca diante dele e reveste do poder do Espírito Santo para pregar a palavra aos necessitados. Está entendendo o seu valor, meu irmão e minha irmã? Você está entendendo qual é a pessoa ser chamado por Deus e a de querer servir? Você não está sendo colocado à prova. Você foi escolhido por Deus. Ele deixa você andar, mas ele tem pressa. Ele tem pressa para salvar pessoas da tua casa, vizinhos seus, amigos de trabalho, mulheres e homens que estão sofrendo dentro e fora da igreja. Quantos murmurando, entristecendo pelas lutas, porque tem muitos que querem servir a Deus, mas aquele que quer, ele não sabe como fazer a obra do Senhor, porque para saber fazer a obra do Senhor como Ele quer, tem que ser o homem ou a mulher que Deus o chamou. Aquele que Jesus Cristo chamou e disse: você vem, segue-me. Importa se você está enfermo, levanta-te e anda, segue-me. Importa que você está sem pão, segue-me. Importa que você está te procurando para aprender, segue-me. Aleluia. Importa que alguém quer tirar a sua vida, segue-me. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Meus queridos e amados irmãos, nesse final de ano, tem muito que falar do amor de Jesus Cristo para com as almas. Meu irmão e minha irmã, você que foi chamado, escolhido pelo Senhor, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque no meio de tantas pessoas, tantos homens e mulheres, no meio de tantos pastores, Deus te escolheu, Ele te chamou para servir, para andar com Ele nos lugares remotos, aonde não tem pão, aonde não tem água, aonde há guerra, aonde há fome e miséria. Ele te chamou, porque nos últimos dias, meus irmãos e minhas irmãs, virão muitas pragas dentro dessa terra, dentro e fora da igreja. E Jesus Cristo está apressando a hora de revestir do Espírito Santo aqueles homens e aquelas mulheres que Ele chamou, não aqueles que querem servir a Ele. Tem muitos chamados pelo Senhor que estão lá fora, mas acabou o seu tempo, acabou o meu tempo, acabou o nosso tempo. O tempo de Jesus Cristo é agora. E Ele disse: levanta-te e põe em pé, segue-me, porque farás a obra que eu fiz e farás obras maiores. Desse dia em diante, verás a glória de Deus vindo sobre ti, porque o Senhor Jesus Cristo quer curar os enfermos por intermédio daqueles que Ele chamou. Quer expulsar os demônios pelas mãos daquele que Ele chamou e disse: segue-me. Lembra-se, a sua casa, o Senhor cuidará da sua casa. O Senhor cuidará de ti, e na eternidade entrarás nos céus pela porta, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale a cada coração. Ore por essa nação, ore pelo presidente da nação, ore pelo governador do estado, pelos deputados estaduais, deputados federais, pelo Senado, pelos juízes, ore pelos prefeitos e vereadores, ore pelas polícias,
Médicos, ore pelo adúltero, prostituto, afeminado, ladrão, salteador, estuprador, drogado e praçadores de droga, feiticeiro, macumbeiro e macumbados. Ore, apresente a Deus, porque a tua oração chega diante de Deus. Ore pelas igrejas, ore pelos pastores para que converta e deixe de ser alguém que quer servir a Deus, mas que entre na lista daqueles que são chamados por Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver o enfermo será curado. Se ouvir esta palavra e crer nela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A enfermidade pode ser o câncer, AIDS, pode ser Covid, pode ser qualquer enfermidade do olho, da carne da alma. Jesus Cristo levanta os paralíticos, dá vista aos cegos e dá palavra ao mudo. E você foi chamado. Levanta-te e segue o Senhor e deixa os mortos enterrar os seus mortos. Que Deus o abençoe a igreja em Cristo Jesus. Ore pela igreja, ore por mim, esse pastor velho que logo está passando para a eternidade. Mas vocês continuarão fazendo a obra até que Cristo virá buscar a igreja. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? E glórias a Deus. Aleluia. A paz, meus irmãos. Aleluia.